Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar hoje prosseguimento no nosso conteúdo do 9º ano. Agora, o nosso conteúdo ele vai contemplar o assunto em referência ao governo de Fernando Henrique Cardoso. Aliás, os 2 mandatos, não é? Eu lembro bem que na aula passada eu já havia mencionado a condição desses 2 mandatos, a existência desses 2 mandatos. Falei também na aprovação da emenda constitucional que permitiu o surgimento da reeleição para os cargos majoritários no Brasil. Professor, explica aí para a gente quais são esses cargos majoritários. Esses cargos majoritários contemplam lá o presidente da República, governador de estado e prefeito. Essas três esferas, esses 3 exemplos que eu acabei de citar, são exemplos de que o governante pode se candidatar a um processo de reeleição, se ele assim desejar. E o projeto de reeleição foi aprovado em 1997. Até então, no Brasil, não existia essa possibilidade. Não existia essa possibilidade. E a partir de 97 começou a existir. É interessante a gente fazer, como eu gosto sempre nesse período de transição de aula, fazer uma menção ao que aconteceu no governo anterior. E o que foi que aconteceu no governo anterior? No governo anterior muito bem, Itamar Franco, foi um governo de curto espaço de tempo, até porque foi um mandato que foi para concluir, né, o que seria o governo, que deveria ser o governo Collor e não foi, como Collor sofreu o processo de impeachment. Cuidado aí com isso, né? Collor recebeu o processo de impeachment e renunciou ao cargo. A Constituição brasileira dizia que, a partir daquele instante, deveria o seu vice assumir. E o vice era quem? Muito bem, o vice era Itamar Franco, que fez um governo de coalizão, juntando partidos de centro, de direita, de esquerda. Ele tentou dinamizar, ainda no seu governo, a indústria automobilística, não é? Retomando a fabricação, incentivando que a Volkswagen fizesse novamente uma uma quantidade de Fuscas, produzissem os Fuscas lá. E o que vai ser marcante também durante o governo de Itamar Franco foi a criação do Plano Real para conter a altíssima inflação que o nosso Brasil vivenciava naquele momento. A lei no ano de 1992, 93 e 94. E o Plano Real será criado, salvo engano, né, no ano de 94, no mês de julho de 94, será criado o Plano Real. Um grupo de economistas, não é? Há uma polêmica em cima disso. Alguns historiadores afirmam que Fernando Henrique fez parte desse grupo, que só foi o testa de ferro, colocou o nome dele à frente para dar legitimidade, para dar poder, para que pudesse dar confiança ao plano econômico. E o plano econômico foi elaborado e permitiu agora que fosse utilizado, antes da moeda em si, eu mencionei isso também, fosse criada a URV, a Unidade Real de Valor, não é?
que foi um processo de um momento de transição para que houvesse a chegada da moeda em si, do real, e tivesse com o mesmo valor do dólar, que a moeda real, recém-criada, extinguindo ali o cruzeiro, não é? Extinguindo o cruzeiro, e agora pudesse atuar somente a moeda real, com o mesmo valor do dólar. E aí nós vamos entender que o governo de Fernando Henrique vai ser um governo que vai privatizar as empresas estatais, aquelas empresas que representavam um peso na folha, ou seja, aqueles funcionários, aquelas empresas que não geravam lucro, e algumas que geravam lucro, mesmo assim, foram privatizadas. Por quê? Porque na economia neoliberal, você, quando tem algumas empresas estatais, aquelas empresas estatais representam um peso para o Estado, um peso para o governo. Pagar todos os encargos sociais para aquelas empresas, para aqueles funcionários daquelas empresas, representava um peso muito grande. E, a partir daí, vai surgir uma possibilidade do Estado ir se desfazendo dessa condição. Não é? O Estado não mais concentrar esse poder desses funcionários. Pois bem, temos aqui na página 321, a seguinte situação. Diz assim: o governo Fernando Henrique Cardoso, não é? Da era das privatizações. Ele ganha, voltando, ele ganha as eleições ainda no primeiro turno, com o apoio do Plano Real, dando todo um suporte para ele, não é? Dando todo um suporte. E esses economistas foram muito felizes, não é? Edmar Baixa, André Lara Rezende, Gustavo Franco, Pécio Arida, são economistas que estiveram à frente do plano, eram ligados à PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e o plano alavancou o Fernando Henrique Cardoso e o levou para a presidência, ou seja, a eleição dele iria manter o plano econômico. A oposição ainda fazia críticas ao Plano Real. Então, ele venceu com extrema facilidade no primeiro turno. E as críticas que foram veiculadas, mencionadas pela oposição, não vai surtir efeito quase que nenhum. Não é? A oposição batia na tecla dizendo que era só mais um plano econômico, enquanto que o Fernando Henrique, seus pares, seus aliados defendiam, não, dizendo que aquele ali vai ser o plano que vai dar certo, que vai tirar o Brasil do atoleiro econômico em que o Brasil se encontrava. Não é? E o plano deu certo, o programa de estabilização, fortalecimento da moeda brasileira. Naquela época se tinha a impressão que somente isso resolvia todos os problemas do Brasil. Somente o plano econômico iria resolver. E hoje a gente sabe que precisa também de uma boa administração, de uma administração pública competente, de uma administração pública que possa ter cuidado, não é, nos seus gastos, não exceder os gastos, não gastar dinheiro à vontade, fazer o mau uso do dinheiro público. Hoje não pode fazer isso. Não se pode. Não é? Existe uma lei de responsabilidade fiscal, com um percentual que você deve gastar com os seus funcionários, o governo federal, o governo estadual e municipal tem um limite de gastos. Né? E por aí vamos entender também a questão do concurso público como a única forma de ingressar no serviço público. Agora vamos começar no 321, após essa abordagem.
Com a estabilização da economia consolidada, Fernando Henrique Cardoso buscou o crescimento com medidas características do neoliberalismo. Para isso, foi necessário alterar políticas por meio de leis negociadas com o Legislativo. Pois o PSDB, o partido pelo qual ele fundou e se tornou presidente pelo PSDB, não era maioria no Congresso, tendo que se aliar com outras forças políticas para poder governar o país. A forma adotada pelo governo, FHC, para lidar com a dívida externa foi privatizar empresas públicas. As principais medidas tomadas por FHC em seu primeiro mandato foram: mudança no conceito de empresa nacional, acabando com os monopólios do petróleo e das telecomunicações. A telefonia brasileira entrou no sistema de concessão, abrindo espaço para empresas multinacionais, como a TIM e a BCP, que introduziram, aos poucos, os chamados celulares no Brasil. A telefonia fixa deixou de ser das empresas nacionais. A Telebrás se dividiu em 16 empresas de telecomunicações nacionais e o controle passou a ser da empresa Telemar em 1999. A partir de 2007, o controle passou a ser da empresa Oi Telecomunicações. Vamos ver aqui o desenvolvimento dessas medidas de privatização. Privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Muito debatida essa privatização, uma empresa gigantesca, de uma importância também muito grande, e que foi privatizada. E ela, de fato, não dava prejuízo para o governo. Mesmo assim, ela foi privatizada. Outra situação aí. Realização de uma reforma previdenciária, isto é, no Fundo de Aposentadoria Estatal. Limitação dos valores de aposentadoria utilizando o fator previdenciário, de modo que alguns pensionistas acabavam recebendo 40% a menos do que recebiam quando trabalhavam. Exatamente. Esse fator previdenciário vai fazer com que grande parte do funcionalismo perca 40% do seu salário. Outro item aí, aprovação da reeleição para os mandatos executivos nas esferas federal, estadual e municipal. Aquele item que eu também já falei, a aprovação da emenda constitucional de direito à reeleição. Cada mandato passou a ser de 4 anos com direito à reeleição, Na página 222, temos aí, o governo FHC se iniciava com o controle inflacionário, abertura ao capital estrangeiro por meio das privatizações e do incentivo às importações. No plano geral da economia, a situação estava equilibrada, mas a população começava a sentir impactos diretos das medidas adotadas. Os serviços públicos foram reduzidos juntamente com os gastos. E a saúde e a educação continuaram sem maiores investimentos, dispondo de uma infraestrutura fragilizada. E aqui temos uma foto do Fernando Henrique Cardoso, junto com o presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Na educação, vamos ver alguns setores do governo FHC. Na educação, o Brasil ainda tinha altos índices de analfabetismo e fraco desempenho escolar. E não houve investimento significativo em universidades públicas. A indústria brasileira e a produção agrícola
não conseguiam competir com as multinacionais e o capital externo. As importações tinham redução de juros, taxas e impostos. Em contrapartida, a produção nacional pagava altas taxas. O poder de consumo diminuiu, em consequência do aumento do desemprego. Então, após cerca de 4 anos de implantação do Plano Real, o Plano Real apresenta aí alguns problemas, não é? Alguns problemas. A alta taxa de juros que as empresas pagavam, o poder de consumo diminuiu e o aumento do desemprego. No plano de política externa, o Brasil, ainda na página 322, o Brasil ingressou em março de 91 no Mercado Comum do Sul, o Mercosul, para estabelecer relações econômicas entre os países integrantes com reduções de juros e taxas para essas negociações. O Mercosul era formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 2012, a Venezuela também passou a fazer parte do Mercosul. Essa cooperação entre países sul-americanos sofreu com a movimentação dos Estados Unidos, que criou a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Na prática, a ALCA estabeleceria um bloco econômico em que haveria um livre comércio sem cobranças de impostos de importações e exportações, o que favoreceria amplamente os Estados Unidos. A proposta, a ALCA não vai à frente, não é? A proposta foi recusada no forte movimento dos países sul-americanos. As bases centrais da política econômica do Mercosul, quanto à sua fundação, foram. Vamos ver aqui o que dizia as bases dessa formação do bloco econômico não, um bloco de cooperação formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a inserção, a colocação da Venezuela a partir de 2012. Vamos ver aqui. Página 323. Para participar do Mercosul, o país deveria ter um governo democrático que respeitasse a liberdade individual e a política de todos os cidadãos. Não é? O país deveria ser democrático, que respeitasse a liberdade individual. Vai ter um problema aqui por conta da entrada da Venezuela, que ainda do governo de Hugo Chávez havia sérios problemas de liberdade individual, de questão de democracia no país venezuelano. Na época era governada por Hugo Chávez. Né? Mas vamos aguardar, vamos prosseguir. Outra situação importante, foco no estreitamento das relações econômicas com a comunidade econômica europeia, que já tinha sido criado o Mercado Comum Europeu, e depois, anos mais tarde, o Mercado Comum Europeu surgiu em, se não me falha a memória, 1999. E a partir de 2002, 2003, surge a chamada União Europeia. Qualquer mudança, salvo engano, viu? Qualquer mudança econômica de algum país integrante no Mercosul teria de ser avaliada pelos outros integrantes, a fim de se evitar qualquer prejuízo para essas nações. Então, se houve uma mudança do ponto de vista político, não é? Era um regime democrático e passou o país a ser governado por um regime ditatorial, fatalmente corria risco de aquele país ser expulso do bloco, não é? Ser expulso do bloco. Vamos fazer algumas atividades, elas estão na página 324, não é? São duas questões dissertativas, página
324, duas questões dissertativas que falam basicamente em relação ao Plano Real e o Plano Real e suas consequências, não é? Para as eleições, para a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições de 94. Pois bem, diz assim: o que foi o Plano Real e quais foram suas principais medidas? Quais foram as principais medidas do Plano Real? Aí você tem: foi um plano econômico lançado por FHC quando ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, em 1993, não é? Voltando aí na resposta, foi um plano econômico lançado por FHC quando ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, em 1993, que visava recuperar e fortalecer a economia brasileira. Suas principais medidas foram trocar a moeda cruzeiro por real, suas principais medidas foram trocar a moeda cruzeiro por real, equiparar o valor do real ao dólar para gerar poder de consumo interno, privatizar empresas públicas, incentivar as exportações e elevar as taxas de juros. Bom, assim? Segundo quesito, quais foram as consequências do Plano Real e como influenciou diretamente a eleição do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso? Vamos lá. Inicialmente, a economia se estabilizou com o fortalecimento da moeda, diminuindo a inflação e afastando o perigo de recessão. Ponto. Por outro lado, houve achatamento salarial, o salário não crescia de acordo com a inflação, o poder de compra foi ficando bem pequeno e ameaça dos direitos dos trabalhadores, devido ao contexto de privatizações e terceirização do trabalho. Na aula anterior, eu expliquei o processo de terceirização, não é? Quando o Estado privatiza uma empresa em determinada área e contrata uma empresa terceirizada para terceirizar os produtos e aqueles funcionários daquela empresa vão exercer algumas funções. E essas funções vão ser remuneradas, vão ser pagas por essa empresa particular, por essa empresa terceirizada. E o governo não paga mais nada. Não é? O governo vai pagar por mês aquela empresa e aquela empresa vai prestar o serviço. Não é? Mas o governo não quer saber de pagar salário de ninguém, vai pagar a empresa. Não quer saber dos encargos sociais. Não é? Quando se paga um salário, tem os encargos em cima para serem pagos. Não é? Pois bem, voltando para a página 323, e com isso vamos chegar aonde, professor? Muito bem, vamos chegar ao segundo mandato de FHC. E esse segundo mandato, nós sabemos que ele conseguiu por conta da aprovação da medida provisória de reeleição. Eleição, poder se eleger novamente. Temos aqui o segundo mandato de FHC, de 99 a 2002. Essa emenda foi aprovada em 97, viu? Nas eleições seguintes, Fernando Henrique Cardoso venceu com 53,06% dos votos. Dessa vez, Lula alcançou 31,71%. Pequeno aumento. O segundo mandato de FHC, após sua reeleição em 98, começava com muitas dúvidas.
e descontentamento popular com a redução do poder de consumo, o sucateamento dos serviços públicos, desemprego e privatizações. Embora o real mantivesse o seu valor igualado ao dólar americano, a economia em si não estava bem. Apenas o fortalecimento da moeda brasileira não mais garantia o equilíbrio ao final. Voltando aí, por favor. Apenas o fortalecimento da moeda brasileira não garantia o equilíbrio econômico. Ao final de seu primeiro mandato, o FHC tinha realizado diversas privatizações, mas a dívida pública continuava a crescer, passando a ser 39% do PIB, ou seja, mais de 1/3 do que tudo que o Brasil produzia. Em seus anos finais, o governo de FHC apresentava números que demonstravam uma crise econômica e um grande aumento da dívida externa e interna, o que ameaçava causar recessão no país no ano 2001. O PIB brasileiro era de 504 bilhões de dólares. E o desemprego correspondia a 6,4% de brasileiros. O índice de corrupção, medido pela organização não governamental ONG Transparência Internacional, colocava o Brasil em 45ª posição entre 99 países analisados. É um número considerável, né? Número considerável. 99, o Brasil está em 45º. No aspecto qualidade de vida, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil estava na posição 69, entre 162 países avaliados. E segundo a Fundação Getúlio Vargas, o nível de pobreza no Brasil em 2001, e segundo a Fundação Getúlio Vargas, o nível de pobreza no Brasil em 2001 atingiu um patamar altíssimo. Cerca de, atenção agora, viu? 50 milhões de brasileiros viviam na miséria, em completa miséria. Então, podemos concluir que o Plano Real não distribuiu renda como deveria. Ainda estávamos sendo rotulados como um país, um dos mais desiguais do mundo. Há diferença muito grande entre quem ganha mais e quem ganha menos nesse país. E o Plano Real não conseguiu fazer essa diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos ser reduzida. O Plano Real não conseguiu. E aí, diante disso, temos agora as eleições de 2002 e, finalmente, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, e ele vai ser alçado à presidência da República, não é? As eleições de 2002 e ele toma um mandato, toma posse em 2003. É? Vitória do Partido dos Trabalhadores após 3 derrotas consecutivas. Perdeu em 89, perdeu em 94 e perdeu em 98. Mas esse assunto, a chegada de Lula ao poder, o governo brasileiro, será tema da nossa próxima aula. Tá bom assim? Na próxima aula nós vamos conhecer, nos aprofundar nos 2 governos de Lula, já que a emenda da reeleição havia sido aprovada em 97,
Fernando Henrique fez uso e ele também fará uso do projeto de reeleição. E vai também conseguir a sua reeleição. Tá bom assim? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Na próxima aula nós iremos aprofundar todas as questões em cima do governo de Lula. Tá bom assim? Forte abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.